Memphis Depay pode continuar no Corinthians. E o mais surpreendente é que, mesmo depois de toda a confusão envolvendo a renovação, o próprio jogador estaria disposto a voltar para a mesa de negociação. Só que agora existe um problema enorme no caminho, e ele pode custar muito caro ao Corinthians. Memphis Depay pode continuar no Corinthians. E o mais surpreendente é que, mesmo depois de toda a confusão envolvendo a renovação, o próprio jogador estaria disposto a voltar para a mesa de negociação. Só que agora existe um problema enorme no caminho, e ele pode custar muito caro ao Corinthians. A situação mudou completamente nos bastidores. Memphis ficou frustrado com a forma como o Corinthians conduziu a renovação, mas ainda quer permanecer no clube. E nos próximos minutos você vai entender por que uma negociação que parecia encerrada pode estar voltando à pauta. Mas existe uma dívida milionária no meio dessa história. Segundo informações da CNN Brasil, Memphis está aberto a retomar as conversas com o Corinthians. O atacante gosta do clube, gosta da torcida, e também se adaptou à vida em São Paulo. Isso pesa muito na decisão. E tem mais. Na negociação anterior, Memphis já tinha feito concessões importantes para tentar permanecer. Ele aceitou reduzir o salário, aceitou um contrato mais curto, e também aceitou congelar uma dívida de aproximadamente 42 milhões de reais que o Corinthians tem com ele. Ou seja, o jogador já tinha cedido bastante. O problema é que a negociação estava praticamente encaminhada. Os departamentos financeiro, jurídico, de futebol e marketing haviam dado aval, mas, na reta final, Osmar Stabile decidiu não assinar. A justificativa foi a situação financeira do clube. E foi aí que a crise começou a crescer. Porque Memphis não é o único lado interessado nessa história. Fernando Diniz também quer a permanência do camisa 10. O treinador já deixou claro que considera Memphis importante para o Corinthians. E agora a pressão aumentou. Só que existe um detalhe que pode mudar completamente essa história. A dívida com Memphis não é simplesmente um problema para o futuro. Existe o risco de o jogador cobrar os valores de uma só vez. E o número que circula nos bastidores assusta. A dívida pode chegar a algo próximo de 180 milhões de reais, considerando o valor integral do compromisso que não foi cumprido. É exatamente isso que colocou o Corinthians diante de um dilema. Não renovar significa economizar com um novo contrato, mas pode aumentar a pressão financeira por causa da dívida. E renovar também custa dinheiro. Ou seja, o Corinthians está preso entre duas escolhas complicadas. E é aqui que entra uma possível reviravolta. Memphis ainda aceita conversar, mas dificilmente vai aceitar novamente as mesmas condições. O jogador e seu staff estariam dispostos a discutir novos termos. Só que agora a tendência é de uma postura muito menos flexível. E isso pode deixar a negociação ainda mais difícil. Enquanto isso, a pressão política dentro do Corinthians também aumentou. Conselheiros que antes defendiam a saída de Memphis começaram a mudar de posição. Parte deles passou a entender que o clube deveria voltar atrás. Os aliados mais próximos de Osmar Stabile, por outro lado, continuam defendendo a decisão de não renovar, e essa divisão aumenta ainda mais a pressão sobre a diretoria. A torcida também reagiu. A insatisfação cresceu nas redes sociais, e a pressão sobre Stabile aumentou de maneira significativa. Mas existe outro ponto que chama atenção. O Corinthians já tinha preparado uma estrutura comercial para ajudar a bancar a permanência de Memphis. Empresas que já patrocinam o clube tinham conversas encaminhadas para participar da operação. A Fatal Fans também estaria disposta a aumentar o valor do patrocínio. Ou seja, parte da estrutura financeira para viabilizar o acordo já estava sendo construída. E isso levanta uma pergunta. Se existia uma estratégia comercial para ajudar a pagar o contrato, por que a negociação foi interrompida justamente no final? Essa é uma das questões que continuam sem resposta clara. E tem mais. O departamento de futebol considera Memphis importante. Marcelo Paes e Fernando Diniz enxergam o holandês como uma peça relevante para a sequência da temporada. Dentro de campo, a permanência teria impacto direto no planejamento do time. Mas fora dele existe uma bomba financeira esperando uma definição. E agora chegamos ao ponto mais delicado. O Corinthians pode tentar fazer um novo acordo com Memphis. A prioridade seria evitar que a dívida seja executada de uma única vez. O jurídico e o financeiro devem trabalhar em uma solução. Só que o cenário não é simples, porque Memphis pode até querer continuar. Mas depois de tudo o que aconteceu, o Corinthians perdeu parte da margem de negociação que tinha anteriormente. Antes, o jogador havia aceitado reduzir salário, aceitado contrato menor, e aceitado congelar uma dívida milionária. Agora, depois da decisão de Stabile, a tendência é que Memphis seja muito menos maleável. E isso coloca o Corinthians diante de uma situação delicadíssima. Se voltar atrás, Stabile terá que explicar a mudança.
Se não voltar, o clube precisa resolver a questão financeira com Memphis. E ainda existe a questão esportiva. Fernando Diniz quer o jogador. A torcida quer respostas. Parte dos conselheiros mudou de posição. E Memphis continua aberto a ficar. A negociação que parecia morta, portanto, ainda não acabou. Mas uma coisa mudou. Agora, o Corinthians provavelmente terá que pagar um preço maior para tentar recuperar o acordo. Na minha visão, o ponto principal dessa história não é simplesmente saber se Memphis vai renovar ou não. É entender como o Corinthians chegou novamente a uma situação em que qualquer caminho tem consequência. O clube tentou proteger as finanças, mas agora precisa lidar com uma dívida que pode se transformar em um problema ainda maior. Ao mesmo tempo, tem um jogador que ainda quer permanecer, e um treinador que considera esse jogador importante. Por isso, a porta para Memphis continuar no Corinthians não está fechada, mas também não está aberta como estava antes. Se houver uma nova negociação, ela será diferente. Memphis já fez concessões. Agora, quem precisa encontrar uma saída é o Corinthians. E se a diretoria realmente quiser reabrir essa conversa, terá que apresentar uma solução que faça sentido dentro e fora de campo. Porque perder Memphis já seria um problema. Perder Memphis e ainda transformar a dívida em uma cobrança milionária seria uma situação muito mais complicada. Se você quer mais conteúdo do Corinthians direto ao ponto, sem enrolação e com as principais informações dos bastidores, se inscreve no Timão Atual. E agora eu quero saber de você. Você acha que o Corinthians deve voltar atrás e tentar renovar com Memphis? Deixe a sua opinião nos comentários.